E aí, só para recapitular um pouco, na aula 1, o que que rolou? Eu falei sobre isso, né, da importância do desenho tridimensional, que é o que impede a gente de avançar, né? Que a gente faz aqueles desenhos 2D, desproporcional, zoado, que parece, sei lá, uma folha de papel mesmo, né? Não tem profundidade. E para isso a gente trabalha a forma, perspectiva e linha, né? Que eu chamo de tríade sagrada dos fundamentos, beleza? A gente viu da outra vez isso aqui, ó, adicionar, cortar, e a importância disso tudo, né? Pra quê que você vai querer estudar isso? Tipo, mano, quero desenhar o Goku, desenhar o Naruto. Beleza, mas para desenhar uma cabeça você pode usar esse princípio de corte, né? Fazer corte do plano, se você faz um loomis, por exemplo, né? O que você vai fazer? Você vai cortar a lateral da elipse, vai tirar o tampão, né? Vai pegar uma esfera, vai cortar aqui lateralmente para fazer um plano. Então você cortou literalmente como se fosse uma faquinha aqui, ó. Cortou a esfera, mesmo esse princípio que você usa para qualquer coisa, desenhar cabeça, desenhar um sapato aqui, ó, manipulei é uma simplificação extrema do que poderia ser um sapato de palhaço, mas é isso aí. Primeiro, a gente vai falar de moldar, que é o nível 3 da parada. Vamos falar de comprimir. Comprimir é basicamente isso aqui, ó. Quem tem o limpa-tipos aí, ó, pegue o limpa-tipos ou massinha de modelar aí, que seja. Comprimir, basicamente, né, você tem uma forma, por exemplo, um cilindro, ou quadrado, um cubo, você vai lá e vai esmagar ele. Basicamente é isso, assim. E o próximo, né, já vou meio que falar meio que junto dos dois, porque eles se conectam, é o esticar, que você vai puxar a forma e vai gerar um alongamento da forma. E por que eu tô falando isso? Onde você utiliza esse princípio de comprimir e esticar? Basicamente, um músculo, ele tem três estados. Ó, quando eu tô assim com o braço normal, em repouso, tá numa a forma X do músculo aqui, no bíceps. Se eu forço ele aqui, ó, aí, ó, comprimi o músculo. E se eu esticar o braço totalmente, assim, flexionar ele tá esticando o músculo. No caso, o bíceps aqui tá esticando, né? Aí sempre tem um jogo de comprimir e esticar. A anatomia humana é assim. Tem sempre um lado que estica e um lado que comprime. Então, quando eu comprimo o bíceps, tá esticando o tríceps. Isso tá em todo o corpo, né? Tem isso nas pernas, enfim, no torso. Se a gente tem um cilindro, que pode ser inclusive uma simplificação bem, bem forçada, né, do que seria um músculo. Então aqui a gente tem um cilindro, tá? E aí o que acontece? A gente pressiona ele, imagina que ele é literalmente esse cilindro aqui de massinha. Se eu pressionar ele, vai acontecer algum efeito, né? Normalmente, vai acontecer o quê? Ele vai expandir no meio, não necessariamente no topo nem na base. Né? A tendência é expandir aqui nas laterais. Então, esse cilindro, o que ele vai acontecer? Ele vai baixar um pouco. Né? Eu vou tentar manter aqui no chão, digamos assim. Ele vai baixar um pouco de tamanho. Ele vai começar a baular aqui, ó. Ele vai começar a virar um barril, certo? Essa é a ideia. Conforme a pressão aumenta. E aí, né? Quanto mais eu pressiono, mais ele vai abaular e vai alargar também, né? Ele vai começar e fugir para os lados aí, né? É a única direção que tem. Então ele começa a ir mais para os lados, né? Então mais pressão. E aí até o momento que ele achata quase que totalmente ou totalmente, tipo uma latinha de refri aí. Enfim. Então, é esse princípio assim, né? De como é que você manipula a esse ponto assim, né? De o que acontece? Como que fica aí esse cilindro ou enfim, essa forma. E aí, essa é a ideia, né? De um cilindro comprimido eu chego, talvez, né? Se for uma pressão muito grande, enfim, mas não precisa disso. Seria isso aqui. Seria minha moedinha. Então, moldar, esticar. Vamos lá. Normalmente, a parte do meio é a que vai ceder, né? É porque aqui eu tô, enfim, não é uma... Ele cede em algum lugar, né? Mas normalmente é no meio, né? Não vai ceder nas pontas, porque eu tô segurando as pontas. Mas é essa a ideia. Em algum lugar ele vai afinar. Então, mesmo o princípio, né? Se eu coloco aqui tem um cilindro aqui, certo? E aí, se eu esticar ele, ele vai
provavelmente, talvez, né? Não é... Depende muito do material e tudo mais. Mas, tecnicamente, em algum lugar ele vai ceder. Ele vai perder aqui vai afinar. Então ele vai ficar menor, aqui fica tecnicamente a mesma coisa. Imaginando que é uma superfície, um objeto maleável, né? Então ele vai perder essa espessura aqui, beleza? Torcer é basicamente a gente vai fazer com caixas, né? Porque é mais fácil de visualizar e outras formas começa a ficar muito complexo. Então, por exemplo, né? Para que a gente vai usar a torção? A gente pode usar principalmente por torso, assim, né? É o que vai visualizar melhor. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e quiser torcer uma caixa, né? Vou fazer uma caixinha comprida. É como se fosse o torso aqui, você imaginar, né? Tipo, deixa eu alongar um pouco mais. Pode ser o torso, né? Você imaginar aqui que, né? Enfim, é o torso. Então, eu imagino que posso torcer esse torso, ou essa caixa, né? Essa caixa alongada. E é o princípio do moldar, torcer. Não, vou curvar mais. O que acontece? Tem que girar os planos, né? Eu sempre começo pelos planos de cima ou de baixo. Então, idealmente, é legal rotacionar, né? Eles estarem em formas não paralelas. Então, vamos imaginar. Talvez esse é a lateral com essa aqui. Então, a gente sempre tem que imaginar a conexão. Um lado com o outro. Para manter uma continuidade. Então, ó, esse ponto é esse aqui. Eu vou conectar. E esse é esse aqui, ó. Então, ó, basicamente, é literalmente isso aqui, ó. Tô ligando pontos, porém curvados, torcidos. Então, tá vendo? Ponto... Faz de conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Onde que vai estar aqui, ó? 1 com 3, certo? 1 com 3. Ele faz isso. O 2 com 4, certo? Ele vai esticar e vai ficar dessa maneira. E aí, né, o que de trás eu vou fazer só para visualização. Então, olha aí, ó, modifiquei. Eu vou pintar para ficar mais evidente o que está acontecendo aqui. Tanto que tem aquela técnica, não sei se vocês já viram, do feijão lá, como que é? Esqueci o nome em inglês. Mas é aquilo, né, que é como se fosse um feijãozinho assim, ó. E é uma representação do que é o torso. Aqui a parte superior, aqui a parte inferior. Então você pode torcer, modificar, ou também o do travesseiro, né? Que é como se fosse literalmente um travesseiro, que é o torso, né? A parte superior, a parte inferior. E esse travesseiro ele pode rotacionar. Então talvez o travesseiro, né? Faz uma... meio que isso aqui. Então, essa é a ideia, assim, né? De que você tá manipulando a forma, torcendo. E é basicamente o que é a maneira como a gente estuda torso, né? Essa torção, esse jogo do tórax, ou da caixa torácica, né? Tórax e a pelve. E é isso, né? Tipo, a torção vai te ajudar a manipular, por exemplo, um torso, que é super importante, que é a base, por exemplo, de uma figura humana, né? De um corpo. É o centro, né? A parte mais importante. E aí, uma das mais importantes, né? E é isso, basicamente, a técnica qual que seria? Começa pelo topo, pela base, pensa em raio-x e conecta os pontos. E aí, você chega, né? Imagina, assim, e obviamente você tem que imaginar na sua cabeça, ou você pode pegar uma borracha, né? Alguma coisa assim, ou uma massinha de modelar, ou até mesmo um programa tridimensional, e manipular como é que fica. Aí filma você mesmo, tira foto, sei lá, e fica brincando com isso.
para você entender o princípio que existe no mundo, né? Então, os fundamentos basicamente são isso, assim, a gente está entendendo o mundo tridimensional real que a gente vive. E tem esse princípio, o princípio da torção. Tem a torção no corpo, tem a torção no braço, que inclusive o próprio braço também tem esse princípio, né, de virar aqui, ó, o antebraço é uma torção. O torção do torso, torção do pescoço. Então, tem tudo, né? Até, né? A própria roupa pode ter uma torção. Tem, enfim, múltiplos... não só isso, não só a torção, mas todos esses elementos de manipulação existem no mundo real. A gente só tá aprendendo a fazer isso no papel, certo? Então, fundamentos é isso. Aprender como a realidade funciona de uma maneira simples no papel. Último, que é arredondar. O que você pode fazer com o arredondar? Basicamente, arredondar cantos. Se você pegar aí, bem provável que um objeto... seu celular. É bem provável que o seu celular tenha cantos arredondados. E aí, basicamente, então, por exemplo, se a gente pega uma caixa de novo, né? Uma caixa. Pô, mas eu não quero uma caixa. Eu quero que ela tenha cantos arredondados. Como que eu faço isso, assim, né? Qual que é o princípio disso? Você pode delimitar, por exemplo, aqui, ó. Quero esses lados aqui arredondados, né? Como se fosse meio cilindros, assim, né? Então, eu quero ter esse efeito, porém, aqui. Então, eu vou pegar um ponto aleatório aqui, ó. Mais ou menos aqui, que vai ser essa parte aqui, ó. Aí, e eu corto. Vou usar o princípio do corte. Vou cortar. De novo, lembrando que são paralelas nessa visão mais isométrica aqui, né? Todas as linhas são paralelas. Então, essa linha é paralela com essa. Essa linha, obviamente, vai ser paralela com essa e com essa. Então, lembrem-se disso. Quem viu a primeira aula tá ligado. E aí, tá. Então, imagina que isso, né? Eu quero cortar. Eu vou arredondar aqui. E aí, como é que você faz um corte, você encontra o centro disso, assim, qual que é o pico dessa curva, dessa forma arredondada aqui? Então, ó, faz o X aqui em cima, cruza, nesse plano superior, e eu vou encontrar o centro em perspectiva dessa forma. E, obviamente, essa linha, ela acompanha essas aqui de cima, né? Ela só pode acompanhar essas aqui de cima. Então, se for mais ou menos aqui, esse é o centro, esse é o pico dessa elipse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conectar esse ponto com esse, numa curva, beleza? Então, você pode fazer assim, né? Um movimento fantasma, para você sentir qualquer curvatura e vai lá e faz. E a partir daí, você espelha. Você vai espelhar, né? Você vai, simplesmente desce esses pontos aqui, ó. É a mesma coisa, você vai espelhar agora. E conecta os outros pontos aqui também, em curva. E voilà! Temos uma curva. E aí eu vou reforçar aqui e apagar um pouco para ficar visível. Já deu disso aqui, porque acho que esse é um dos menos, talvez, úteis. Que você sempre pode fazer no olhômetro, mas é legal conhecer a técnica, certo? Caso você precise fazer algo mais minucioso. Vamos lá, fundir planos. O que a gente vai fazer? Vamos aquela visão isométrica de sempre. A gente vai fazer uma caixa aleatória e sentadinha ali, tranquila, numa mesa, digamos assim, né? Sem rotação, porque a rotação já vai complicar um pouco, a gente faz daqui a pouco, mas vamos começar elas totalmente paralelas, totalmente certinhas, e já é difícil já. Então vamos lá. E aí a gente vai fazer o quê? Vai sobrepor duas caixas. Faz de conta que eu quero uma outra caixa aqui. Eu vou sobrepor elas. Em algum momento elas têm que se tocar. Ou seja, eu não posso fazer uma outra caixa aqui, porque não vai fazer sentido, senão não vou fundir, né? Elas só estão flutuando uma do lado das outras. Então, eu tenho que sobrepor elas. E não importa o formato, pode ser mais estreito, menos estreito, não importa. Importa que tem duas caixas sobrepostas. Beleza? E aí, a gente tem que fundir. O papel aqui nosso é fundir essas formas. Até então, o que você pode ver? Tem aqui uma caixa na frente e uma caixa atrás. Essa é a ideia que você pode ter.
Ou, na verdade, fica meio confuso, né? Por enquanto não tem uma informação clara. Talvez essa aqui esteja em cima e essa esteja embaixo. Então, não tem uma hierarquia ainda. Enquanto você não definir o que está acontecendo, não dá para saber. Não dá pra gente falar assim, ah, não, essa tá aí na frente, atrás, cima, embaixo. Fica confuso de ver, certo? Então, a gente vai definir um ponto. Vamos fazer o corte aí, né? Vamos fundir. Como é que a gente faz isso? Essa fundição só pode acontecer nessa intersecção. Beleza. Então, só pode acontecer entre esses 4 pontos, certo? Esses 4 pontos aqui que é a área de sobreposição. Eu vou selecionar esse aqui como o guia, né? Essa caixa aqui, eu vou chamar ela de 1. E aí, eu vou escolher... Eu tenho que usar essa aresta aqui, ó. Eu tenho que usar essa aresta para fazer o corte, para fazer uma fundição. E, de novo, ela só pode ocorrer dentro dessa área cinza, dessa área sobreposta. E pode ser em qualquer lugar. Pode ser aqui no meio, mais para a esquerda. Eu vou fazer mais no meio, porque acabei fazendo meio apertado aqui, devia ter feito maior, mas fazer no meio. A partir desse ponto que eu defini nessa aresta, né, aresta é essa quina aqui, esse canto superior desse cubo, essa caixa, eu vou cortar e vou gerar o fundir. Então, ó, e como é que eu faço isso? Com aquele princípio das linhas paralelas. Se essa linha é assim e essa aqui também é assim, no caso que eles estão paralelas, né? Estão nesse ângulos totalmente verticais, essa linha também só pode ser reta. É a lógica, né? E da mesma maneira, essa aqui também. Se todas as linhas estão indo para cá, essa linha aqui de cima também só pode ir para lá. E com isso, eu fiz um corte. Eu tenho um corte. Eu imagino um corte. Então, deixa eu só pintar aqui, porque para quem nunca fez isso e nunca viu, isso aqui é sinistro. Você não vai entender nada. Então, deixa eu apagar para você visualizar. Entende? É como se fosse um entrou no outro. Essa é a ideia do fundir. De novo, caixinha, porém, a segunda forma vai ser um cilindro. Então, eu vou pôr aqui um cilindro. Que tá parecendo... Não tá um cilindro bem feito, mas vamos lá. E agora? O que a gente faz, hein? O que vocês acham aí? Quem viu aí, quem entendeu, ou quem não entendeu também pode chutar. O que a gente faz agora? Como é que a gente vai fundir? A gente vai usar esse, vai usar o A, o cubo, né? Ou o cilindro. Como que a gente vai cortar, vocês sabem? De novo, é sempre nessa área interseccionada. Como a gente começa isso aqui? Vamos ver se vocês pegaram. É exatamente igual o que a gente viu, porém numa forma elíptica. Complicado, magrinho, com certeza. Começar pelo cilindro, Felipe. Cilindro é uma boa. Vamos cortar o B, é isso aí. Vamos começar pelo cilindro. Beleza, é isso aí. E ó, não é uma aresta, obviamente, né? Mas é um canto. O cilindro aqui tem um canto, certo? Como tem a aresta das caixas aqui, também tem uma aresta aqui no cilindro. E aí eu vou definir uma parte aqui desse canto, dessa parte superior aqui, né, do topo, um ponto aleatório. Vou falar que é aqui mesmo, no meio, mais no meio. Tá, e agora o que eu faço? Eu vou seguir também paralelas. Porém, é aquilo que eu falei, né? Pô, onde que está a linha paralela? Como é que eu vou direcionar aqui do cilindro, né? Para onde que está apontando? Eu não vou usar o do cilindro, eu vou usar o da caixa. Então é diferente desse aqui, né? Que eu falei que a gente usa a da forma que a gente usou
a aresta, selecionou a aresta, a gente usa a mesma perspectiva. No caso, não. A gente selecionou o ponto na aresta e vai usar a da caixa. Então, a da caixa tá indo para cá, né? Estamos indo para lá. A gente vai fazer o mesmo com essa aqui, ó. Olha aí. Então, aquela regra, ela é meio variável, assim. Então, é por isso que é meio sinistra essa fusão aqui. Essas fusões. E aí, o mesmo ocorre com a vertical, né? Essa reta aqui. A mesma ideia. Então, a gente vai cortar descendo no mesmo paralelismo o máximo possível. E aí a gente tem um corte. E eu vou apagar para vocês verem o que está acontecendo. Beleza? Então, é o mesmo princípio, porém a gente usa a aresta de um e as paralelas de outro. Imagina que isso é uma esfera. Da mesma maneira que a gente encontrou aqui a elipse no topo, a gente vai encontrar também na lateral. Então vai ter... Eu vou fazer aqui no olhômetro também, tá? Porque não é o nosso objetivo fazer exatamente perfeito. Então, vamos lá, tá? É mais ou menos... Elipse é sinistro, velho. Vamos lá. Vai ser mais ou menos assim. E aqui no canto. Mais ou menos assim. Certo? Então, temos duas elipses em perspectiva. Um para cada plano. Que são os planos que estão tocando aqui a esfera. E eu vou jogar essas elipses em perspectiva dentro da esfera. Então, a primeira é mais fácil, digamos assim, né? Eu transfiro, eu estou arrastando a elipse que eu encontrei para cá. E também vou arrastar essa elipse da maneira como eu estou vendo aqui para cá. Então, é mais ou menos algo, talvez... talvez assim. Não tá super perfeito, mas só pra a gente entender o corte. E aí, o que a gente vai fazer agora? É só reforçar os pontos aqui que nem a gente fez agora. Então, a partir da elipse, eu vou até a aresta. Então, eu vou até a aresta, fazendo essa curva. E da mesma maneira, acompanho essa elipse que eu joguei na esfera, a partir desse plano, que é essa linha aqui, ó. Eita, meu Deus. E aí temos um corte com esfera. Basicamente isso aqui, ó. Grudei a bola na caixa aqui, ó. É isso aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Mesma ideia. Beleza? E é isso. Então, o princípio é o mesmo, porém duplicado, né? Duas elipses. Então, uma cabeça. Basicamente uma cabeça, você pode usar caixas, né? Então, vamos lá, né? Eu posso ter uma cabeça real aqui. Eu acabei de construir aqui uma base de um rosto, né? Um esboço de um rosto. Obviamente simplificado, né? Mas é um rosto. É o início para você construir um rosto, né? A base tridimensional, e a partir disso você constrói todo o restante. Deixa eu maior aqui. Beleza? Então essa é a ideia. E aí você, né, complementa com o resto e tal. Mas ó, é o corte que eu já tinha falado, né? Você vai lá, fatiou aqui, cortou esse visor aqui do ciclope, cortou a lateral, que é o princípio de Loomis, né? Você pega a esfera e corta a esfera na lateral, arranca o tampão aqui
E que mais? Aqui, ó, afunilar, ó. Basicamente é o quê? É uma caixa, porém afunilado. Algo mais ou menos assim, né? Tipo, você vai lá, faz uma... Deixa eu ver. Meio que isso assim. Aqui eu manipulei ela um pouco. Uma caixa. E aqui vai aqui. Então, né? Mais ou menos isso. Eu de verdade espero que tenha explodido cabeças aí, que tenha virado chaves, e que vocês pratiquem, porque de verdade é muito valioso. Eu pratiquei bastante isso no meu processo e me ajudou bastante também, muito, né? Me ajudou muito. E é isso. Confia e dá bom, de verdade. Então, obrigadão, galera. Até mais. Boa noite aí.